Olá, no Judiciário em Evidência de hoje vamos falar sobre as ações do Tribunal de Justiça do Ceará voltadas à valorização e ao aperfeiçoamento dos servidores. Veja também, TJCE lança cartilha para orientar o uso de Cadastro Nacional de Jovens em conflito com a lei. Crianças e adolescentes em situação de acolhimento institucional participam de dia de lazer em parque de diversões. E democratização do acesso à justiça a partir do atual Código de Processo Civil é tema de palestra na ESMEC. O Tribunal de Justiça do Ceará lançou cartilha para orientar o uso do Cadastro Nacional de Adolescentes em conflito com a lei. A iniciativa é da CIG, Coordenadoria da Infância e Juventude. Na cartilha, o leitor encontra orientações sobre o preenchimento do Cadastro Nacional de Adolescentes em conflito com a lei, informações sobre a execução das medidas socioeducativas, além de respostas sobre as dúvidas mais frequentes relacionadas à área da infância e juventude. O lançamento ocorreu no dia 17 de outubro no TJCE. O chefe do Judiciário cearense, desembargador Gleidson Pontes, destacou a importância da iniciativa. A ideia é que se promova uma campanha estadual no viso de aprimorar as varas, principalmente aquelas localizadas à distância da capital, que elas possam atuar de forma sincronizada, atendendo às demandas que vêm do CNJ, e esses processos possam ter tramitação célere em conformidade com a legislação, para que todos trabalhem padronizadamente. O servidor Evandro Júnior, que trabalha na área da infância e juventude há 17 anos, colaborou com o texto da cartilha. Ele acredita que o material facilita o trabalho de quem lida diretamente com os procedimentos de jovens infratores. O servidor vai encontrar a explicação relativa às diversas formas de medidas socioeducativas, explicando cada uma delas e as formas. Por exemplo, a diferença entre internação provisória e execução provisória. A internação provisória é aquela em que o processo não foi julgado, a execução provisória é aquela em que o processo foi julgado, mas não transitou em julgado, a execução definitiva que se dá depois do processo transitado em julgado, ou seja, abrange conceitualmente e procedimentalmente todo o processo da infância e juventude, desde o início do procedimento até a sua etapa final. A cartilha está disponível em formato digital e pode ser encontrada na aba Destaques no portal do TJCE. A Coordenadoria da Infância e Juventude disponibilizou ainda vídeo explicativo sobre o Cadastro Nacional de Adolescentes em conflito com a lei, que pode ser acessado no site do tribunal. Estiveram presentes a desembargadora Vilauba Lopes, que está à frente da CIG, os juízes Jaime Medeiros e Manuel Clístenes, respectivamente titulares da 4ª e 5ª Varas da Infância e Juventude da capital, e servidores que participaram da produção do material. Crianças e adolescentes que vivem em situação de acolhimento tiveram um dia de lazer em um parque de diversões em Fortaleza. O fim de tarde parecia comum, mas para esses meninos e meninas era um dia aguardado com bastante ansiedade. Desde o momento que foi anunciado esse passeio aqui no parque, que elas vêm numa expectativa, pela chegada desse dia, porque infelizmente no Brasil o acesso a esse tipo de lazer, a esses momentos de entretenimento, infelizmente não é uma realidade, não atinge a todas as crianças. Ainda na fila de espera, a defensora pública Ana Cristina Barreto, que está à frente do NADIGE, Núcleo de Atendimento da Defensoria na Infância e Juventude, conversou com as crianças e os adolescentes. Ela explicou que o evento foi preparado para garantir aos jovens o direito de lazer. Toda criança, toda adolescente tem direito à cultura, ao lazer, à diversão, até uma vida social, até um convívio comunitário e o direito à felicidade. E a gente tenta promover extramuros esse tipo de atividade para que eles interajam, para que eles participem da vida coletiva. Os 384 meninos e meninas de 15 instituições de acolhimento receberam a pulseira de acesso ao parque. A correria foi grande para aproveitar todos os brinquedos. As crianças escolheram o pula-pula e andaram nos carrinhos, trenzinhos e aviõezinhos. De longe, as luzes chamavam a atenção para a roda gigante, bem no centro do parque, atração para todas as idades.
E o que falar do famoso carrinho bate-bate? A montanha-russa também teve muita procura. Já o surf e o crazy dance eram opções para quem buscava agito, e quem queria ainda mais adrenalina encarou o Evolution. Achei maravilhoso, porque a gente fica na instituição nossa casa, sem fazer nada, e um dia de passeio desse é muito legal para a gente descontrair, um dia diferente. Não só para mim, mas para todos da instituição. E o que é que você achou desse brinquedo aí? Muita adrenalina? Muita adrenalina. Fiquei com medo no começo, mas depois foi só diversão. A gente se sente feliz por ter um lazer desse, porque assim, não é nem todo dia. É uma vez por ano que a gente tem um lazer desse. E a gente adorou muito, a gente gosta, a gente se diverte. É uma coisa que todo mundo deseja. Pra gente isso aí é algo maravilhoso, né? A gente é de São Paulo, já temos trabalho social em São Paulo também. Sempre que procuram a gente, né, com essa iniciativa, a gente de imediato já aceita e já marca o dia, o horário. E não tem prazer maior que ver um sorriso no rosto da criança, né? A felicidade que talvez que ela não tenha, né, no convívio dela. O passeio ocorreu no dia 17 de outubro e foi uma iniciativa da Defensoria Pública do Estado, através do NADIGE, em parceria com a SEJAI, Comissão Estadual Judiciária de Adoção Internacional, e a CIGE, Coordenadoria da Infância e Juventude do TJCE. O NUPEMEC, Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, do TJCE, promoveu palestras sobre o Código de Processo Civil e a democratização do acesso à justiça. O desembargador César Felipe Cury, presidente do Núcleo de Mediação do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, conduziu a palestra. O magistrado falou das mudanças que o Código de Processo Civil de 2015, em vigor desde março de 2016, trouxe em relação ao acesso à justiça. Disse que houve uma revolução na forma de resolver os conflitos a partir de métodos como a conciliação e a mediação, em que as partes envolvidas chegam a um acordo sem a necessidade de uma sentença. Também relatou experiências positivas que o Brasil tem apresentado ao mundo. Por exemplo, um processo de recuperação judicial da Oi, que é o maior do mundo. São 70 bilhões de reais envolvidos, 65 mil credores. E nós conseguimos resolver todos esses casos em pouco mais de 4 meses, através de um sistema baseado em inteligência artificial, predição e aprendizado cognitivo do próprio sistema. As pessoas puderam, então, negociar com os sistemas diretamente, os sistemas inteligentes, e resolverem seus conflitos sem uma folha de papel, sem um ato judiciário propriamente dito. Então esse é um exemplo, um caso internacionalmente reconhecido, de bastante êxito para o judiciário e para a sociedade. A atividade foi promovida pelo NUPEMEC, que tem à frente a desembargadora Tereze Neumann. Segundo a diretora do núcleo, Mariana Montealverne, além de possibilitar a troca de experiências, o evento preparou operadores do direito para a Semana Nacional da Conciliação, que será realizada de 5 a 9 de novembro. A gente trabalhar acesso e trabalhar aqui na SMEC, que tem um público de magistrados, de servidores, é uma honra, é um prazer, ainda mais ter um desembargador que veio do Rio de Janeiro, que tem uma experiência pioneira, e poder trazer para cá para falar nessa época, que é porque a gente está se preparando para o nosso mutirão de conciliação, é uma grande oportunidade. A palestra ocorreu no dia 19 de outubro, na Escola Superior da Magistratura do Ceará, e foi transmitida ao vivo na página SMEC Cursos no Facebook. O vídeo pode ser acessado no canal da escola no YouTube. A servidora Jeane Catunda, que atua como mediadora judicial no 2º Juizado Especial de Fortaleza, destacou a importância do evento. É de grande valia para todos nós e que a gente consegue perceber que há sim possibilidade de resolver essas questões, essas grandes demandas, né, judiciais, através de um acesso até mais rápido ao jurisdicionado, através da conciliação, da mediação. Vamos para um breve intervalo e daqui a pouco falamos sobre as ações do TJCE voltadas à valorização do servidor. A prevenção ao câncer de mama foi tema de palestra no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Fortaleza. A programação integra as atividades do Judiciário Cearense em alusão ao movimento Outubro Rosa.
Servidoras e mulheres atendidas pelo juizado participaram da palestra proferida pela coordenadora do movimento Outubro Rosa no Ceará, Valéria Mendonça. A importância do autoexame, da alimentação saudável e da prática de atividades físicas foram algumas das orientações fornecidas. Segundo a palestrante, o câncer de mama mata 35 mulheres por dia no Brasil, mas a possibilidade de cura chega a 95% se a doença for detectada e tratada a tempo. Ela também ressaltou a relação entre o Juizado da Mulher e o movimento Outubro Rosa. Foi com muita honra e com muita satisfação que a gente veio aqui fazer a palestra para esse público que é atendido pelo juizado e para as próprias servidoras do juizado. E a gente dizer o seguinte, que essa luta é de todos nós, na verdade, né? Quando a gente vê um juizado envolvido nisso, a gente sabe quão importante é essa luta pela saúde e também a questão da luta do câncer de mama é uma luta intersetorial. Quando a gente traz, por exemplo, uma relação do câncer de mama e a violência doméstica contra a mulher, a gente está falando de um fato, uma coisa que é real. A gente tem estatísticas que mostram realmente a relação do número de mulheres que são largadas quando tem a biópsia positiva ou então, muitas vezes, quando elas fazem a mastectomia. A palestra ocorreu no dia 18 deste mês. Na ocasião, as juízas Rosa Mendonça e Tereza Germana Lopes, que atuam no juizado, receberam o selo Outubro Rosa pelo compromisso com a causa. A juíza Rosa Mendonça destacou que a unidade participa da campanha desde 2013. É uma ação importante pelo grande fluxo de mulheres, né, que nós temos aqui no juizado, para mostrar a importância, né, da prevenção, a importância do autoexame, a importância da mamografia, né, para que as mulheres se previnam, né, para que não cheguem, né, a ter a doença. Algumas participantes citaram casos da doença da família. Elas falaram da importância das orientações e de estar em dia com os exames. Meu tio teve o câncer, a minha irmã teve câncer, então eu já tenho um pouco de experiência, né? E eu faço todos os anos eu faço. Não paro. Mas tá bom, a palestra é boa, tem um direito onde você sabe o seu direito de procurar. Eu acho que isso foi maravilhoso. Como eu tive uma irmã que estava doente, eu não teria coragem de estar perguntando ela o que ela sentia, essas coisas, né? Assim, porque é constrangimento, mas agora ela explicou tudo para mim que eu queria saber, foi bom. O Poder Judiciário cearense lançou a campanha Eu Faço Parte em homenagem ao Dia do Servidor Público, comemorado em 28 de outubro. O objetivo é divulgar ações e projetos desenvolvidos por servidores e magistrados que fazem parte da Justiça do Estado e contribuem com seu esforço para a melhoria dos serviços à sociedade. Estamos há mais de ano envolvidos numa tarefa conjunta de melhorar a performance das atividades do Poder Judiciário. E nada melhor do que chamar aqueles que contribuíram, que participaram efetivamente para que isso se efetivasse. Os servidores, principalmente, e magistrados, que foram os grandes vetores para o sucesso da gestão. Para participar, os integrantes da Justiça podem mandar fotos da equipe ou vídeo de até 30 segundos falando do projeto. O material pode ser enviado até 14 de novembro e ficará disponível na intranet e no portal do TJCE. Eu sou o Afonso Henrique, estou lotado na Gerência de Engenharia e eu faço parte do programa de reestruturação do Judiciário, fiscalizando a obra do novo Fórum de Russas. Me chamo Rangel, chefe da seção de transporte. Venho falar da inovação do Tribunal de Justiça com o serviço de táxi por demanda, onde propicia uma melhor gestão para os servidores, empregados e colaboradores. E você? Eu faço parte! E ao longo de 2 anos, a atual gestão do Tribunal de Justiça do Ceará tem empreendido esforços no sentido de valorizar e aperfeiçoar a força de trabalho da instituição, reconhecendo a importância das atividades dos servidores para uma melhor prestação dos serviços da Justiça. Para falar sobre o assunto, eu converso com Ângela Márcia Araújo, secretária de Gestão de Pessoas do TJCE, Jaqueline Alves, gerente de Gestão de Pessoas e Saúde Ocupacional do TJCE, e Glauberto Góes Feliciano, que está à frente da Gerência de Registros Funcionais e Financeiros. Sejam bem-vindos. Obrigada. Ângela, uma das principais ações de valorização dos servidores é o pagamento em dia das ascensões funcionais. Como foi possível garantir esse direito? Foi uma conjunção de 3 fatores. Primeiro, a determinação do desembargador Cleiton de colocar como uma marca da sua gestão
a valorização do servidor. Segundo, foi a instituição da comissão de diálogo permanente entre a gestão e os representantes dos servidores, que são os sindicatos. Então, esse espaço de negociação foi muito importante. E terceiro, eu diria que foi uma profissionalização na gestão orçamentária e financeira do tribunal. Com esse direcionamento do desembargador Gleidson, foi possível, então, em 2017, nós resgatamos 2 ascensões funcionais desde 2014 e agora 2018 também fizemos todo um processo de concessão das ascensões funcionais desse período. Então, nós colocamos em dia. O servidor hoje do tribunal, ele está com as suas ascensões funcionais, que é previsto em PCC, e que, na verdade, é importante, que é o desenvolvimento do servidor na carreira. Glauberto, a gestão da folha de pagamento e o trabalho de recadastramento de servidores e magistrados, feito no ano passado, também contribuiu para o saneamento das contas? É importante, assim, falar do recadastramento, porque havia uma necessidade de saneamento dos dados dos servidores, né? E tudo que resulta no pagamento, no financeiro, vem através de uma boa base de dados que o Tribunal de Justiça tem que ter. A folha de pagamento teve essa importante decisão com relação à gestão do recadastramento para que a gente pudesse fornecer dados mais precisos para a gestão do orçamento, inclusive para colocar coisas que precisariam estar dentro do orçamento, como as ascensões, de forma mais precisa para ser executadas. É muito importante do gerenciamento do recadastramento, também por um mote mais nacional. Vamos dizer que a gente está aí nas beiras do E-Social, que é uma coisa que é um Big Brother praticamente fiscal dentro dos órgãos públicos. Ele já está acontecendo dentro da iniciativa privada. E toda movimentação ela tem que ter a base cadastral bem colocada dentro dos sistemas. E foi importante a gente ter feito esse recadastramento, e a gente está com um projeto para fazer esse recadastramento anualmente, para que não impute nenhuma penalidade para o órgão que atrapalha a execução orçamentária, que nos coloque, inclusive, no não recebimento de verbas, né, de receitas. E isso vai muito da base de dados do Tribunal de Justiça. Jaqueline, como está a implantação do modelo de gestão por competências? Pamela, o modelo de gestão de competências, é importante a gente dizer que foi uma iniciativa começada, né, em 2014. O Tribunal de Justiça contratou uma consultoria, juntamente com uma equipe técnica, fizemos o mapeamento de todas as competências, tanto de cargo comissionado como de cargo efetivo. E esse mapeamento, ele foi além dos cargos. A gente mapeou as competências dos cargos efetivos vinculados às unidades em que as pessoas atuavam. Isso nos deu a condição de agora, na gestão do desembargador Gleidson, a gente fazer a implantação do sistema de avaliação de desempenho, que era importante primeiro definir competências, primeiro definir o escopo do sistema, trabalhar na informatização e, principalmente, a necessidade de a gente trabalhar a gestão de competências não como uma questão de punição ou perseguição de servidores. Na verdade, esse modelo de gestão, ele visa que nos dá um mapa de como está a nossa força de trabalho, em que a gente precisa melhorar, no que nós somos bons, como a gente pode colocar pessoas certas nos lugares certos, e a gestão por competência, ela nos dá outras coisas também, como, por exemplo, a questão de definição de um processo de capacitação mais direcionado, um processo de capacitação onde a gente possa perceber a real necessidade que o servidor tem. E outra coisa que futuramente também nos dará é a questão de identificarmos de uma forma mais precisa os potenciais que nós temos dentro de casa, que é trabalhar com a força de trabalho, a questão da própria meritocracia. Jaqueline, como funciona a metodologia de avaliação de desempenho dos servidores? Existem critérios objetivos e subjetivos? Sim, a avaliação de competências tem 3 eixos. Um, que é a questão dos conhecimentos, as habilidades e as atitudes. O modelo ele define primeiro um acordo de desempenho. Todo servidor, junto com os seus chefes, eles acordaram quais as competências, quais as atitudes ou quais os projetos que teriam para desenvolver. Nós estamos agora na fase do feedback. E o que é o feedback? É a conversa, o acompanhamento de como a pessoa está. Porque muitas vezes o servidor ele não tem um retorno se o trabalho dele está atendendo àquilo que se espera ou não.
Então, com o passar do tempo, com a maturação desse processo, eu acredito que o Tribunal de Justiça colherá muitos frutos. A avaliação inclui todos os servidores efetivos e comissionados? Todos os servidores. Vamos para um breve intervalo e daqui a pouco voltamos a falar sobre as ações de valorização do servidor. Até já! Estamos de volta com o Judiciário em Evidência para falar sobre as ações de valorização do servidor do TJCE. Nossos convidados são Ângela Márcia Araújo, secretária de Gestão de Pessoas do Tribunal, Jaqueline Alves, gerente de Gestão de Pessoas e Saúde Ocupacional, e Glauberto Góes Feliciano, que está à frente da Gerência de Registros Funcionais e Financeiros. Ângela, a Secretaria de Gestão de Pessoas e a Escola Superior da Magistratura do Ceará têm procurado promover uma política conjunta de capacitações. Além disso, a SGP promove periodicamente treinamentos internos para aprimorar os trabalhos. Que balanço a senhora faz dos cursos realizados? Um balanço bastante positivo, Pamela, porque foram instituídos programas que eu acho importante. O programa de acolhimento dos novos servidores. Quando eles entram na instituição, eles passam a ter um conhecimento preliminar de como funciona o tribunal, quais são os seus direitos, seus deveres, a visão de planejamento. O tribunal ele precisa melhorar os seus indicadores. Então, para isso, foi desenvolvido um programa atrelado a um projeto de produtividade, onde é passado todo esse conhecimento para as pessoas que estão trabalhando, para que as metas, os indicadores do tribunal possam desenvolver. Está sendo realizado um MBA em gestão pública, sendo conduzido pela SMEC, onde ela é muito importante e tem a participação de servidores e magistrados. E uma outra ação também bastante importante é que foi disponibilizado bolsas, tanto para mestrado quanto para doutorado, tanto para servidores quanto para magistrados. Então, são ações que têm um impacto muito positivo na própria gestão profissional, na profissionalização da gestão do Tribunal de Justiça. Sobre o concurso para servidor, quantas pessoas do último certame foram chamadas? Todos foram chamados, nós chamamos nessa gestão 77 técnicos judiciários e 24 analistas, E da área administrativa foram 10 técnicos e 3 analistas. E a previsão de novo concurso para servidores? Já existe uma orientação do desembargador Gleitz que a gente comece a trabalhar já no novo processo de realização de concurso, porque nós temos uma demanda, uma previsão de aposentadoria, então está sendo feito todo esse estudo e ele já nos deu a orientação de que a gente comece a trabalhar num novo processo de concurso público. Jaqueline, o tribunal implantou este ano o teletrabalho. Como está sendo a experiência? Eu acredito que vai ser uma das experiências mais felizes do tribunal. Ele começou em março, o projeto piloto ainda está em fase de projeto piloto, está no seu terceiro ciclo. Das várias unidades que já estão experimentando o teletrabalho e repassando os resultados, na SGP nós temos 2 casos, uma servidora que teve que se ausentar do Brasil, mas está trabalhando para o Tribunal de Justiça fora do Brasil. E uma outra servidora que teve um problema de saúde, mas o médico permitiu que ela poderia trabalhar em casa, desde que não tivesse a locomoção, e hoje ela também trabalha para a SGP, de casa. Essa otimização da força de trabalho e de viabilizar uma melhor condição do servidor produzir e também do Tribunal de Justiça não ter a sua redução da força de trabalho, acredito que o tribunal colherá bons frutos. Ângela, e que outras iniciativas voltadas para a gestão de pessoas a senhora gostaria de destacar? Uma outra marca que essa gestão do desembargador Gleitz vai deixar é colocar a área de gestão de pessoas no foco da gestão estratégica do tribunal. Além do planejamento estratégico, foi instituído agora um comitê gestor de pessoas, tem a representação dos magistrados e a representação dos servidores nesse comitê, porque esse comitê ele vai trabalhar as políticas de gestão de pessoas. Eu conversei com Ângela Márcia Araújo, Jaqueline Alves e Glauberto Góes Feliciano sobre as ações de valorização do servidor do TJCE. Muito obrigada pela entrevista. Nada. A exposição Imagens que Ardem sobre o regime militar no Brasil está agora em cartaz na sede do Tribunal de Justiça do Ceará.
O presidente do TJCE, desembargador Gleidson Pontes, conduziu a abertura do evento no hall do primeiro andar do Palácio da Justiça. Magistrados, servidores e o diretor do Museu da Fotografia, Silvio Frota, que cedeu o acervo, estiveram presentes. Na ocasião, o chefe do Judiciário cearense destacou a promoção da arte como uma das formas de aproximação com a sociedade. Também ressaltou o caráter itinerante da mostra. A história do Brasil, que está sendo aqui passada a limpo, ela deverá circular nos ambientes do Poder Judiciário. Já esteve na Escola da Magistratura, está agora aqui no Tribunal e em seguida irá ao Fórum Closbia Vilacqua e também nas turmas recursais. O principal da gente trazer uma exposição dessa, fazer uma parceria com o Tribunal de Justiça, é para as pessoas terem acesso a mais cultura, né? Sair um pouco do cotidiano. A exposição Imagens que Ardem, com fotografias do período militar no Brasil de 1964 a 1985, foi lançada no TJCE no dia 19 de outubro e fica em cartaz até 20 de novembro. A seleção conta com registros dos fotógrafos Evandro Teixeira, Juca Martins e Orlando Brito. A visitação é gratuita e pode ser feita de segunda a sexta-feira, de 8 horas da manhã até 6 da noite. Eu acredito que se as pessoas tivessem conhecimento do passado, do que ocorreu e como as coisas se repetem, seria mais difícil se repetir. Então eu acho que o TJ está muito certo em trazer isso aqui para dentro. A arte, ela tem que fazer parte da vida das pessoas, né? A realidade é muito dura para que você não tenha arte tornar essa realidade uma coisa bela, uma coisa que agrade e que enriqueça o espírito das pessoas. O Judiciário em Evidência fica por aqui. Confira outras notícias em tjce.jus.br. Acesse também nossas redes sociais. Muito obrigada pela companhia e até semana que vem.